K sobre M. Jogamos os números. Alfa é raiz de 1,8 vezes 10 a menos 5 sobre 0,125. Primeiro, aquela jogadinha de passar para o 10 a menos 6, eu preciso de um expoente par. Então, 18 vezes 10 a menos 6 e dividido por 0,125. Vê se está legal. Raiz quadrada de 18 vezes 10 a menos 6 sobre 0,125. Sabe quanto é que vale esse alfa? Raiz de 144 vezes 10 a menos 6. Opa! Raiz de 144, 12. Raiz quadrada de 10 a menos 6, 10 a menos 3. Ou seja, o alfa é 12 vezes 10 a menos 3, ou seja, 1,2 vezes 10 a menos 2. 1,2 vezes 10 a menos 2. Como é que eu posso falar isso? 1,2%. Vamos então continuar ao preenchimento do quadrinho. Observe como é que ficou na tela. Molaridade inicial era meio, molaridade final 0,125, 4 vezes menor. Alfa era 6 vezes 10 a menos 3, passou a 12 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 2. Caramba! Reparou? O alfa dobrou. Se a molaridade ficou 4 vezes menor, o alfa ficou 2 vezes maior. 4 para 2? Você entendeu. Raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Se fosse uma molaridade 5 vezes menor, o alfa ficaria raiz de 5 vezes maior. Esse é o truquinho. Mas agora precisamos calcular a concentração de H+. Vamos lá? Concentração de H+ é M-alfa. Claro que vamos usar os novos valores, tanto de M quanto de alfa. Repare, concentração de H+ é 0,125 vezes 12 vezes 10 a menos 3. 0,125 vezes 12 é 1,5. Então, a concentração de H+ é 1,5 vezes 10 a menos 3. Repare que, ao contrário, a concentração de H+ diminuiu. Na verdade, se tornou metade do que era. Vamos preencher o quadro e depois conversar tudo de novo. Olha só. Molaridade inicial, meio. Molaridade final, 0,125. 4 vezes menor. 4, raiz de 4 é 2. O alfa fica 2 vezes maior. De 6 vezes 10 a menos 3 para 12 vezes 10 a menos 3. Que é claro que é 1,2 vezes 10 a menos 2. De novo aqui, molaridade 4 vezes menor. Raiz de 4 é 2. A concentração de H+, 3 vezes 10 a menos 3, fica dividida por 2. Se torna 1,5 vezes 10 a menos 3. Vamos generalizar? O que acontece então? Quando uma solução é diluída, o alfa aumenta, ou seja, a maior quantidade de água favorece a uma maior ionização. Simultaneamente, uma maior quantidade de água é mais solvente, logo a concentração de H+ tenderá a cair. Para finalizar, vamos ver o equilíbrio de bases fracas. Ele é inteiramente análogo ao equilíbrio de ácidos fracos. Precisamos apenas fazer algumas adaptações. Vamos estudar o equilíbrio da amônia, a nossa base fraca por excelência. A amônia, dissolvida em água, claro que água líquida, se ioniza, aparecendo o cátion amônio e o ânion hidroxila. Vamos então agora criar uma constante, que não vai se chamar Ka, naturalmente, vai se chamar Kb, constante para a ionização de bases fracas. Veja lá a expressão de Kb para a amônia. Concentração de amônio vezes concentração de hidroxila dividido por concentração de amônia. Que valores é preciso ressaltar? Veja, a hidroxila, a concentração de hidroxila, vale M-alfa, como já valia M-alfa a concentração de H+. Nada mudou, só que agora é concentração de hidroxila. Prestando atenção a isso, você vê que você passou de ácido para a base. Continuando. Kb também vai ficar M-alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, se for necessária a expressão completa. Agora,
Se for realmente uma base fraca, aquele alfa é inferior a 5%. Logo, 1 menos alfa, eu posso arredondar para 1. E aí temos a expressão simplificada, que é KB igual a M alfa ao quadrado. Expressão simplificada para alfa pequeno. Nesta aula, ganhamos 2 ferramentas para trabalhar essenciais. As constantes Ka e Kb. Ka para monoácidos fracos e Kb para monobases fracas. Terminamos um capítulo extraordinariamente importante, afinal de contas é a nossa porta de entrada para o equilíbrio iônico. E agora, agora está na hora. Vamos às nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica nessa aula não tem nada de muito especial, não. Eu tenho que te mandar fazer exercício mesmo. Agora, nos exercícios, o detalhe é o alfa. Sempre o detalhe é o alfa, você tem que perseguir esse alfa, julgando sempre se caímos na faixa inferior a 5%, para garantir aquela fórmula mais fácil, para garantir a fórmula simplificada. Quanto ao mais, exercício, exercício, exercício. O tema da aula de hoje foi equilíbrio iônico. Veja, o nome equilíbrio iônico não tem nada demais. É o equilíbrio dinâmico do qual participam espécies iônicas. Conhecemos a força dos ácidos. Aonde o mais importante é que você faça a correlação entre ácidos e bases e veja que as fórmulas são essencialmente as mesmas. Bons estudos! Meu querido professor, minha amiga professora, é impossível eu enfatizar demais a importância dessa aula. Se o nosso aluno não dominar o conceito de Ka, o conceito de Kb e, nesta aula especificamente, trabalhar bem o quantitativo dessa matéria, nem adianta levar equilíbrio iônico em frente. Essa aula tem que ser repetida, se for necessário, os conceitos falados 2, 3 vezes, se for necessário, para que o nosso aluno consiga se mover bem, entender as fórmulas, saber aplicar, fazer os cálculos, em suma, perder o medo. Então, essa aula só vai dar fruto, só vai dar um bom rendimento se nós e nossos alunos trabalharmos bem e bastante. Mas isso é a nossa especialidade. Afinal de contas, nós somos professores de Química.